O mundo todo está vendo o Messi destruindo lá no Inter Miami, fazendo vários gols e decidindo várias partidas. Mas afinal, como esse time surgiu? Você sabia que ele é um dos mais novos do futebol? Chega aí que eu vou te contar a história do Inter Miami. Toda a sua trajetória até o dia em que eles assinaram como o melhor jogador do mundo. Então chega aí, mas antes curte o vídeo e me segue aí, dá aquela moral. Tudo começou lá em 2001, quando um time chamado Miami Fusion estava fechando as portas no final da temporada. E enquanto isso, do outro lado do continente, o David Beckham estava brilhando no futebol europeu. Onde no Manchester United o bicho se destacou, ganhou 6 Premier Leagues, jogou pra caramba, fora outros títulos lá. E depois foi parar lá nos Galácticos do Real Madrid, onde ele foi campeão de mais um monte de coisa. Mas aí chegou o bendito ano de 2007, onde aos 32 anos ele decidiu abandonar o futebol europeu e não renovou mais com o Real Madrid. Isso porque ele ainda tinha muito gás pra queimar lá na Europa, ainda tinha muito time grande querendo ele. Mas ele preferiu se juntar à famosa Major League Soccer, aceitando jogar lá no Los Angeles Galaxy, coisa que surpreendeu todo mundo na época. Mas ele tinha um plano e já estava de olho na oportunidade de comprar um pequeno time. Por isso foi pra lá para conhecer o campeonato e também juntar mais dinheiro, né? Inclusive ele tinha um contrato com o Los Angeles para receber uma pequena parte dos lucros do time, o que fez ele arrecadar naquele ano 50 milhões de dólares. Ele já estava entrando no mundo dos negócios, melhor dizendo. Até que em 2013, depois de ficar muito tempo nos Estados Unidos, no Milan e no PSG, o David Beckham decidiu se aposentar do futebol e começar a sua carreira fora dos gramados. E bem naquela época o pessoal estava querendo fundar um time de futebol lá em Miami, já que o Miami Fusion, que eu já tinha citado, tinha falido e quebrado. E eles queriam trazer essa atmosfera do futebol para aquela linda cidade, com 6 milhões de pessoas. E foi aí que o Beckham apareceu e demonstrou interesse em criar e ser o dono desse novo time de Miami. Mas para isso ele precisava de ajuda de mais pessoas, né? Por isso ele criou um grupo de investimentos chamado Miami Beckham United. E para isso ele chamou Marcelo Clauler, Fuller, Jorge, José Mas e mais alguns outros investidores. E até aí tudo bem, já tinha uma ideia para criar o time, já tinha o dinheiro, mas não tinha o estádio. E para quem não sabe, o principal requisito para você fundar, criar um time lá nos Estados Unidos e entrar na MLS é você ter um estádio ou pelo menos estar construindo um. E aí foi uma luta danada atrás de um terreno bom para construir esse estádio que tinha a aprovação de todo mundo. Até que depois de um bom tempo eles conseguiram achar um e compraram. E aí sim, finalmente estava tudo pronto para criar o time e também entrar na liga. Até que em janeiro de 2018 a MLS analisou e aprovou a entrada do Inter Miami lá para o campeonato, junto com o pagamento da taxa de 25 milhões de dólares. E assim surgiu o mais novo clube de futebol dos Estados Unidos, que recebeu os parabéns e as boas-vindas de várias celebridades, incluindo jogadores de futebol. E eu não sei se vocês perceberam esse detalhe, mas o David Beckham colocou um nome espanhol em um time dos Estados Unidos, Clube Internacional de Futebol Inter Miami. Mas isso aconteceu porque a maioria da população lá de Miami é latina, e também eles ficam perto lá de Cuba, então eles falam espanhol e tá tudo certo. E sobre a cor rosa, ele escolheu essa porque era a cor que representava mais a cidade, coisa que pegou por conta dos programas que tinha lá nos anos 80 e 90 e também dos prédios lá de Miami que tinham uma cor meio rosada, e aí ficou assim. E o símbolo também tem vários significados, como por exemplo o círculo, que representa o Miami Circle, que é um parque arqueológico que fica lá na cidade. Já o escudo normal representa força e o eclipse representa determinação. Um eclipse que tem 7 pontas, que era justamente o número da camisa que o David Beckham mais gostava de usar. E as garças, que é um animal bem comum por lá, com as pernas cruzadas, formando a união e também o M de Miami. E embaixo tem o MMX, que em números romanos significa 2020, o ano em que de fato o Inter Miami começaria a jogar. E enquanto isso eles estavam reformando o famoso estádio que eles usam hoje, o Drive Pink, enquanto o deles ainda não foi construído. E aí finalmente chegou a hora de montar o time do zero. Como eles estavam iniciando, tiveram que chamar vários jogadores, incluindo o treinador Diego Alonso. E a primeira contratação de peso do Inter Miami, digamos assim, foi o Rodolfo Pizarro, que estava lá no Monte Rei do México. E a primeira partida deles aconteceu no dia 1º de março de 2020, contra o Los Angeles Galaxy, que por coincidência era o ex-time do David Beckham. E como era um time novo, tava ansioso, os caras não sabiam de nada, não tinha muita experiência, foram lá e perderam por 1-0. E no dia 7 de março eles foram jogar contra o DC United fora de casa. Jogo que o Pizarro, pois é, lembra dele? A maior contratação, foi lá e fez um gol com apenas 2 minutos, o primeiro gol da história do Inter Miami. Só que o time ainda era muito ruim, depois eles tomaram a virada e perderam por 2-1. E quando estava perto de ter a primeira partida jogando dentro de casa, aconteceu aquela barbaridade no mundo, o mundo parou, incluindo o futebol, e a partida foi adiada. E meses depois a partida foi disputada, mas também foi um fracasso. O Inter Miami só estava tropeçando, 5 partidas e 5 derrotas. Até que finalmente chegou o primeiro jogo dentro de casa, que foi logo contra o Orlando City, um clássico da cidade. E nesse jogo o Inter Miami deu a vida, os caras estavam no gás e eles venceram por 3-2, a primeira vitória da história do time. E depois disso eles se animaram e começaram a contratar alguns craques níveis mundiais, como por exemplo
exemplo, o Higuaín, que logo iria entrar para a história do time. Porque aí o Inter Miami melhorou bastante, conseguiram ganhar vários jogos e até se classificar para o mata-mata, onde logo em seguida eles foram eliminados, infelizmente. Até que em 2021 eles resolveram trocar de técnico e chegou o Phil Neville, que estava lá na seleção inglesa feminina. Mas também não deu nada certo e aquela temporada foi mais um fracasso para o Inter Miami. E aí no ano seguinte, em 2022, eles jogaram pra caramba e fizeram uma temporada muito foda, tanto é que ficaram na 6ª posição da conferência, que pra quem não sabe, os campeonatos lá nos Estados Unidos são divididos em 2 grupos, o leste e o oeste, e os melhores de cada um se enfrentam em um mata-mata, aonde o Inter Miami novamente foi eliminado, dessa vez para o New York City. E essa também tinha sido a última partida do Higuaín, que estava se aposentando, sendo o artilheiro do time. O cara entrou pra história, 70 partidas e 29 gols. E aí chegamos à tão esperada temporada de 2023, que aconteceu de tudo, começou pegando fogo. Pra vocês terem uma ideia da loucura que foi esse início de temporada, lá no começo, quando ainda estava nos jogos amistosos, o Inter Miami tomou uma sapecada de 3-0 do Vasco. Porém, na MLS eles começaram até bem, ganharam 2 partidas seguidas, até que chegou a má fase e o time perdeu um monte de partidas seguidas, foi parar na última colocação da MLS. E junto com isso chegou a demissão do treinador Phil Neville, que saiu do time lá em junho. E foi nesse momento turbulento que o David Beckham tirou uma carta da manga e foi atrás do melhor jogador do mundo, fechando o contrato e anunciando simplesmente Lionel Messi, sendo o time mais comentado do mundo naquele momento, e até hoje também. Uma parada que ninguém esperava, já que o time era muito pequeno, mas eles foram lá, fizeram de tudo para convencer, oferecendo um salário de 5 milhões de dólares por mês para o Messi e ainda uma participação como sócio do clube, onde o Messi vai ganhar um dinheirinho ali por fora, na bilheteria, na venda de camisas e por aí vai. E como o Messi já tinha ido, eles aproveitaram para contratar mais alguns craques para fazer companhia, como o Jordi Alba e o Sérgio Busquets. E logo na estreia do Messi, que foi contra o Cruz Azul pelo jogo lá da Liga Cup, o Inter Miami estava perdendo até que o Messi entrou e fez um golaço de falta, literalmente no último minuto, dando a vitória de virada para o time de Miami, estreando com o pé direito e mostrando por que é o melhor do mundo. E depois disso eles emplacaram uma sequência absurda de vitórias. O Messi continuou jogando pra caramba, dando assistência, fazendo gol em quase todo o jogo, até que no dia 20 de agosto o time do David Beckham disputou a sua primeira final, que foi contra o Nashville pela Liga Cup, aonde foram campeões nos pênaltis, o primeiro título da história do Inter Miami. Deixou de ser virgem naquele momento. Clube que em 5 anos praticamente só deram de cara com a parede, só dava tudo errado pra eles, e em apenas um mês o Messi chegou, mudou o patamar do time e conseguiu levantar o primeiro caneco. E ainda por cima conseguiu levar o Inter Miami para mais uma final de campeonato. Dessa vez eles vão disputar a final da Copa dos Estados Unidos. E assim aquele Inter Miami de 2020, 2021, que era muito ruim, se tornou um dos melhores lá dos Estados Unidos e já vai concorrer ao seu segundo título. Além disso, um time que foi fundado por basicamente 25 milhões de dólares, que foi a taxa que eles pagaram para poder entrar na MLS, hoje já está valendo em torno de 1 bilhão de dólares, uma valorização absurda. Fora que eles pularam de 2 para 42 patrocínios em questão de um mês. Graças ao Messi, que mal chegou e já fez tudo isso. Já tá quase se tornando o artilheiro do time, ultrapassando o Higuaín. Que contratação do David Beckham, hein? Será que ele tá feliz?